Então, boa tarde a todos. Bem-vindos a esta sessão de formação sobre o uso ético da informação em contexto académico. Vamos falar de diversos temas, sendo que todos eles são perpassados pela ética. A ética em grego ou ética em latim, é uma das dimensões da filosofia. Permite distinguir entre o que está o certo e o errado, o bem e o mal, o correto e o incorreto. E, portanto, ao estabelecer princípios éticos, o homem procura encontrar instrumentos para regular o seu comportamento e colocá-lo num patamar digno e dignificante. E quando falamos em valores éticos, estamos a referir-nos a valores universais que são intrínsecos ao próprio homem, tais como a liberdade, a cidadania, a justeza de caráter, a equidade, a justiça, o bem comum, ou seja, todo um conjunto de valores debaixo dos quais poderemos e devemos nortear a nossa atuação. Os valores éticos e as normas éticas têm objetivos que se adequam aos contextos e neste caso nós vamos falar do contexto académico, mas as normas éticas existem e são muito importantes no contexto profissional. A ética abrange uma área muito vasta e, por conseguinte, perpassa e acontece em todas as dimensões da nossa vida. E no contexto desta formação vamos tentar perceber de que forma é que a ética é importante e funciona no sentido de acompanhar o percurso quer dos estudantes e também apoiar os docentes nas suas componentes de investigação e apoio à docência. Eu vou agora passar a apresentação que preparei para esta sessão e espero que ela seja proveitosa e que constitua pelo menos um ponto de partida para os nossos trabalhos de natureza académica e de natureza científica. Espero que estejam todos a ver, ainda não, mas acho que sim, que vão ver já daqui a bocadinho. Vamos então aqui tentar abrir, pois, exatamente, aqui estamos nós. Com o nosso primeiro slide, justamente o título, o meu nome, e eu já agora aproveitava para também fazer uma pequena apresentação. A minha formação é também na área das ciências da informação e da comunicação, sobretudo a minha formação académica e pós-graduada, e estas questões relacionadas com a ética e com ética no uso da informação são questões com as quais eu também já tive que me deparar ao longo do meu percurso académico. E, portanto, nesta formação nós vamos falar sobre a ética na informação em contexto académico, naturalmente, sobre a literacia da informação, que não, como irão ver, não está separada da ética, bem pelo contrário. Vamos falar um pouquinho de direitos de autor versus acesso à informação, pois vivemos na época na sociedade de informação em que a sensação que temos na maioria das vezes é que tudo nos é permitido e em que tudo está acessível. E nós vamos ver de alguma forma que existem alguns limites ao acesso à informação. E depois vamos falar na questão das citações e das referências bibliográficas que fazem parte do processo do uso ético da informação. E por fim vamos falar também um pouquinho sobre o plágio, que é um dos aspectos mais negativos e que muitas vezes tem efeitos nefastos, é capaz até de destruir só por si carreiras académicas. Eu começaria por apresentar aqui uma definição de ética da informação. Este termo foi usado pela primeira vez por Robert Altman e descreveu a ética da informação como o ramo da ética que analisa a relação entre a criação, a organização, a disseminação e o uso da informação. E fez uma relação com os padrões éticos que naturalmente governam a conduta humana em sociedade. E portanto esta parece-me que é uma definição muito adequada e muito abrangente também, porque vai desde o momento em que nós criamos um determinado conteúdo, um conteúdo intelectual neste caso, a forma como o organizamos, como o disponibilizamos à comunidade e no meio disto tudo, que regras é que observamos para disponibilizar esse conteúdo aos nossos pares, por exemplo. E portanto, neste contexto, a ética da informação vai fornecer um enquadramento para uma reflexão sobre esta criação, de forma a que nós possamos ficar sobre o controlo da informação e da forma como disponibilizamos e utilizamos a informação.
As tecnologias da informação, como sabemos, fazem parte da nossa vida. Atualmente, nós não conseguimos viver sem o apoio de ferramentas de busca automática de informação, sem informação digital, sem informação digitalizada, sem documentos que circulam no meio virtual com uma velocidade que nós não conseguimos sequer imaginar. E, portanto, as tecnologias da informação vieram transformar toda a forma de produzir o conhecimento. O conhecimento passou a ser produzido de forma muito mais rápida, muito mais ampla, passou a ser do conhecimento de um número muito mais vasto de cidadãos e o conhecimento passou a ser também reproduzido de forma muito, eu diria que absolutamente radical, porque no momento em que nós disponibilizamos um texto, uma fórmula, dados para um conjunto de cidadãos terem acesso através da internet, nós sabemos que esse conhecimento, esses dados que nós estamos a disponibilizar ficam com uma capacidade de reprodução brutal. Cada sujeito, cada indivíduo que tiver acesso a esse conhecimento poderá reproduzi-lo das mais variadas formas e aqui vai entrar a ética naturalmente. E portanto os mecanismos de transferência de conhecimento tornaram-se também muito mais rápidos, muito mais abrangentes, o conhecimento chega muito mais rapidamente quer ao meio científico, onde circula com uma velocidade ciclópica, quer à própria sociedade, não é? Onde os cidadãos se movimentam também e utilizam a informação de forma sistemática, rápida e às vezes até um pouquinho superficial. E isto motivou também que o acesso ao conhecimento começasse a ser efetuado com algumas regras, motivou o surgimento também do movimento de acesso aberto ao conhecimento científico, no caso será o conhecimento científico na área das ciências aplicadas, das ciências humanas, das ciências e das tecnologias. E portanto isto é um contínuo, é um devir que não para, não tem fim. Conhecimento gera conhecimento, quanto mais conhecimento nós tivermos, quanto mais conhecimento acumularmos, em melhores condições estaremos de produzir novo conhecimento. A forma como o produzimos e como o disponibilizamos é que vai de facto ter impacto e vai ser impactada também pelas normas éticas que estivermos disponíveis e dispostos a utilizar. E portanto, neste momento a informação circula em múltiplos formatos, formatos que são formatos e suportes também. O suporte tradicional papel perdeu um pouco relativamente a suportes digitais. A rapidez no acesso à informação é brutal, existe um imediatismo até na consulta e na utilização da informação, porque nós temos conhecimento e no momento seguinte aparece uma outra informação que é mais imediata do que a primeira e nós pomos de lado a primeira, esquecemos, não olhamos mais para ela. O conhecimento passou a estar digitalizado e isto tudo também aconteceu por via da democratização do acesso à informação e, consequentemente, por via da democratização do acesso às tecnologias. Neste contexto, as bibliotecas desempenham um papel fundamental, porque, sobretudo, ao nível das bibliotecas do ensino superior, dos centros de investigação, elas propõem-nos um modelo de disponibilização de documentos, um modelo que é acertado e assertivo relativamente àquilo que são as necessidades e as matrizes formativas das instituições de ensino superior e, portanto, são uma fonte fundamental, importantíssima de acesso ao conhecimento. E, por outro lado, isso imputa-nos uma muito maior responsabilidade social pelo uso da informação, porque temos um mundo de informação à nossa volta e, portanto, temos que ser muitíssimo mais criteriosos. Disponibiliza-nos também, às vezes, formas abusivas de utilização da informação. E aqui entra a ética, nós temos que combater o abuso. As bibliotecas, os docentes têm todo um currículo que lhes permite apoiar e combater o abuso no uso mau da utilização e, portanto, contribuem de forma sistemática, de forma muito apurada, de forma muito importante para evitar a má utilização da informação. Referindo-se a processos de natureza ética, como aqueles que vamos verificar mais à frente. Quando falamos de ética no uso da informação, somos iluminados por um conjunto de chavões, de palavras-chave que nos vão aparecendo, de
basicamente de conceitos que vêm associados sempre às questões relacionadas com a ética na investigação, as diversas literacias, a literacia digital, a literacia dos média, a literacia dos audiovisuais, por aí fora, neste caso é a literacia da informação que nos interessa. Depois aparecem-nos as citações, as referências relacionadas com os direitos de autor. No contexto da investigação e dos trabalhos académicos nós associamos imediatamente a processos de natureza ética, não é? E depois temos as questões relacionadas com a pesquisa bibliográfica, as bibliotecas, relacionadas de forma muito estreita com as literacias, com a literacia da informação. No caso, aparece-nos aqui também a publicação científica associada à ética, é fundamental também, os conceitos éticos os princípios éticos são fundamentais também no contexto da publicação científica, e depois aparece-nos aqui o plágio aparece associado a direitos de autor, citações e referências bibliográficas. Existe uma forma genérica, são os conceitos que nos aparecem de forma quase intuitiva quando estamos a falar de uso ético da informação. E, portanto, no contexto da investigação e da publicação científica, a investigação ela pode ser aplicada, pode ser fundamental, pode-se transforma-se de um modo geral em resultados. Esses resultados têm origem aonde? Numa primeira fase, numa pesquisa, numa recolha de informação, na obtenção de dados através de métodos quantitativos, qualitativos, através do estudo aturado, da enunciação de referências, etc. E aparecem-nos também os metadados, que muitas vezes produzem informação sobre os dados que recolhemos, sobre os documentos e que nos ajudam também a concretizar os nossos trabalhos. Portanto, quando nós estamos num processo investigativo, procuramos de algum modo obter resultados e esses resultados são aqueles que contribuem para a publicação científica, porque a publicação científica, de um modo geral, não é mais do que basicamente a publicação dos resultados obtidos durante uma determinada investigação. E podem dizer, se for uma revisão da literatura, não deixam de ser resultados. Nós estamos, basicamente, quando fazemos uma revisão da literatura, estamos a verificar o que é que sobre aquela matéria foi escrito até ao momento e, portanto, chegamos a um determinado resultado. Há muita informação, há pouca informação e, portanto, nós vamos sempre neste caminho, publicação de resultados. Os resultados originam trabalhos de natureza científica, como são os artigos em revistas científicas, as teses de doutoramento, os relatórios de investigação, os trabalhos académicos que em certa medida perpassam também pelo mesmo processo, mas são trabalhos de natureza académica que não têm a componente científica, de revisão por pares, etc., mas são igualmente importantes. E aqui nos trabalhos académicos nós podemos incluir também algumas dissertações e relatórios e estágios de mestrado que aparecem também aqui nesta dimensão dos trabalhos académicos. E por todo este processo, para que chegarmos a todo este processo, nós temos que seguir processos de natureza ética, nós temos que utilizar princípios de natureza ética, verificarmos os direitos de quem produziu aquela informação, de quem produziu aqueles documentos, verificarmos se quando estamos a fazer as experiências em laboratório ou as experiências no campo, estamos a cumprir com aquilo que são os objetivos e são os valores éticos que norteiam aquela área do saber. Este slide apresenta de forma resumida, um resumo apenas daquilo que, de um modo geral, integramos em termos de publicação científica e de trabalhos académicos. De qualquer modo, estes são apenas algumas tipologias que são, por vezes, que de algum modo espelham aquilo que é a realização dos trabalhos de natureza científica ou académica numa instituição de ensino superior. E, portanto, quando nós estamos a construir um trabalho, seja ele de natureza académica, seja ele de natureza científica, nós temos que ter presentes alguns princípios básicos, que são os chamados princípios de literacia da informação. Nomeadamente, para realizarmos um trabalho, nós temos que identificar uma necessidade de informação. Portanto, temos que saber que naquele momento nós vamos precisar de determinada informação para tentarmos perceber o contexto daquilo que nos propomos, do trabalho que nos propomos realizar. Depois, precisamos de saber localizar a informação, saber onde procurá-la
não é? E não vamos procurar não vamos procurar informação sobre direito numa biblioteca de medicina, vamos fazê-lo no sítio certo, vamos procurar informação sobre direito em bibliotecas que tenham, ou em centros de investigação, ou em centros de documentação, que tenham realmente documentos sobre direito. No contexto do acesso à informação, nós temos que saber quais são as regras, como é que obtemos determinada informação, onde é que vamos obter aquela informação e como obtê-la. Nós precisamos de adquiri-la, precisamos de adquirir direitos de acesso à informação. Por exemplo, no caso do Instituto Politécnico, nós adquirimos o direito de aceder à informação e aos documentos que constam da Biblioteca Digital BEON, porque fazemos parte do consórcio e temos todo o direito de aceder àquela informação. E, portanto, nós temos que saber, os nossos estudantes, os nossos docentes devem ser informados sobre a forma de acederem àquela informação. E depois, posso aceder em casa, posso aceder no local, na escola, na biblioteca, como fazer? Depois, devemos dotar os estudantes e nós próprios de formas de avaliação da informação, avaliá-la criticamente, saber, podemos usar esta informação? Em que revistas é que esta informação foi publicada? Em que revistas, em que livros é que está este conhecimento evidenciado? É importante percebermos isso, sobretudo no mundo atual em que existem muitas editoras que são predadoras cujo processo de aceitação e publicação não é tão rigoroso nem tão claro como deveria ser. E finalmente utilizar bem a informação recolhida, registá-la, citá-la, referenciá-la. Estes princípios constam dos guidelines da American Library Association, já foram publicados, começaram a ser trabalhados nos anos 80 e continuam em vigor e cada vez mais são importantíssimos para compreendermos e para iniciarmos o processo de nos inteirarmos da forma como devemos fazer a nossa pesquisa e trabalhá-la. E, portanto, num primeiro nível, identificar o tema, dominar a linguagem técnico-científica que esse tema implica, fazer uma pesquisa do geral para o particular, para tentar encontrar os termos mais específicos e filtrar toda a informação que estamos a obter, saber como usar os operadores booleanos que estão disponíveis, às vezes são difíceis de perceber, e saber também que no mundo atual e em determinadas áreas, sobretudo nas áreas das ciências aplicadas, mas também nas ciências fundamentais, pesquisar em inglês facilita o acesso à informação. Num segundo nível, recolher os documentos e coligir a informação e analisar as fontes. As fontes estão destacadas ali numa cor diferente, vamos falar um bocadinho sobre elas à frente, porque as fontes de informação são fundamentais ao processo investigativo e ao processo de aquisição de competências em literacia da informação. Num terceiro nível, ler, compreender, aceitar ou recusar, absorver e selecionar criticamente todos os documentos obtidos, sendo que uns são selecionados porque não têm interesse para o tema, outros são selecionados porque de facto não conseguimos comprovar o seu rigor e o rigor científico com que foram elaborados, e outros porque de facto foram retirados da internet e não está comprovado e consideramos que não têm validade. E num quarto nível, utilizar, registar e creditar, atribuir, dar a César o que é de César. Isto são as competências informacionais. É importante que os estudantes, ao longo do seu percurso, vão adquirindo estas competências informacionais para que, no final, sobretudo quando têm que elaborar ou publicar os resultados das suas investigações, consigam fazê-lo de forma ética e consigam fazer um trabalho em que, do princípio ao fim, seja irrepreensível a forma como se posicionaram perante o desenvolvimento do seu trabalho. E, portanto, as fontes de informação estavam destacadas ali numa cor diferente porque nem todas as fontes de informação que nós encontramos, não devemos, ou melhor, devemos ser muito criteriosos na escolha das fontes e, portanto, tentar encontrar as nossas fontes de informação em locais que tipicamente têm valor, tipicamente são reconhecidos como locais para recolha de informação, locais onde a informação que nós podemos recolher é perfeitamente certificada.
temos aqui neste caso os catálogos e as páginas das bibliotecas de ensino superior que nos permitem localizar a informação e depois recuperá-la, as bases de dados específicas e multidisciplinares, que são muitíssimo mais rigorosas do que do que ir a uma pesquisa, googlar ali um bocadinho, ir ao Google e sacar ali 4 ou 5 documentos, os repositórios científicos, que são também um instrumento muito importante no domínio da pesquisa científica, as plataformas multi-recursos. Portanto, há toda uma panóplia de fontes de informação que podem ser usadas antes de irmos ao Google descarregar o que lá está de forma tão fácil e rápida. E, portanto, estas são as características que as fontes de informação devem ter. Devem ser credíveis, não devem ser efêmeras, portanto, nós devemos garantir que aquela fonte está lá, é uma fonte que persiste, permanente, devem ser certificáveis, portanto, o seu rigor, e devem ter rigor científico, portanto, são alguns atributos que as fontes de informação que nós usamos para constituir o nosso trabalho devem ter e que permitem, assim, tornar o nosso trabalho, do ponto de vista ético, muito mais rigoroso e muito menos atacável. E, portanto, passaríamos agora já a falar um pouco mais de ética. O indivíduo ético deve ser competente em informação, deve ser capaz de usar toda uma gama de recursos disponíveis de forma crítica, consciente e comprometida, satisfazendo as suas necessidades informacionais nos diversos contextos. E, portanto, a dimensão ética vai presumir o quê? O uso responsável, cidadão, o uso legal da informação, com a perspectiva sempre do bem comum e da responsabilidade social, como já tínhamos referido à frente. E, portanto, quando falamos de ética, neste contexto, aparecem-nos sempre dois grandes focos. O foco legal e, neste caso, o que mais nos interessa, o foco educativo. Embora, no contexto do uso da informação em meio académico, muitas vezes, o enfoque vai ser um enfoque legal. E não raras vezes tem acontecido que cidadãos perdem o direito aos seus diplomas e certificados porque se verifica que não respeitaram os direitos de autor, porque se verifica que plagiaram os seus trabalhos. E, portanto, na dimensão legal, a dimensão legal é punitiva, é judicial, em troca nos direitos de autor e nos direitos de propriedade intelectual, como com certeza toda a gente sabe. No caso, na perspectiva educativa, o enfoque será sempre na honestidade intelectual de quem produz a informação, a abordagem pedagógica que deve ser sempre tida relativamente aos estudantes e, claro, esta abordagem pedagógica do ponto de vista do docente é sempre a abordagem preferencial. E depois o ensino também sobre os direitos de autor e sobre o acesso à informação, porque o direito de autor pode por vezes conflituar aqui um pouquinho com o direito de acesso à informação. E cá estão elas aparecem sempre neste novelo, por assim dizer, de conceitos, aparecem-nos sempre as tecnologias da informação. Por um lado nos propiciam o acesso a toda a informação, mas por outro lado também põem a nu e mostram tudo aquilo que andamos a fazer e, portanto, tornam muito mais fácil a percepção por terceiros de menor rigor, de plágio, de uso indevido de informação. Portanto, isto são apenas algumas questões que nós às vezes colocamos. Será que é ilegal? Se for ilegal, não é ético. Estas são questões que nós nos podemos colocar quando estamos a desenvolver um qualquer trabalho, e isto é independentemente de estarmos a usar ou não informação ou documentos, de estarmos a usar ou não informação para produzir documentos. E a pergunta aqui que eu destacaria seria: viola direitos de terceiros, por exemplo, de direitos de autor, e nesse caso não será com certeza ético. Mas, entretanto, neste conjunto, nesta amálgama de perguntas, há algumas que são importantes. No contexto por exemplo, da investigação, a segunda pergunta: será que viola códigos éticos? É muito importante no contexto da investigação em laboratório, sobretudo verificar se estamos a violar conceitos éticos, mas também os princípios pessoais ou colidir com os direitos dos outros. E num mundo que atualmente nós apelidamos de sociedade da informação, em que os millennials ditam cartas todos os dias, não é? Que nos ensinam a nós que somos mais velhos, e eu já me incluo num grupo de pessoas com alguma idade, não é? E somos mais velhos e já temos às vezes alguma dificuldade.
verificamos e constatamos esta verdade tão indesmentível, como a minha colega Emília Mariano Pacheco, num documento que está disponível naquele link, produziu em tempos esta afirmação que a abundância de informação por si só não produz cidadãos mais bem informados, e é verdade. E quando nós verificamos que existem tantas fontes de informação e tanta informação disponível ao mesmo tempo e tanta dificuldade em lidar com essa informação, justamente nós percebemos que de facto a informação por si só não produz cidadãos mais bem informados. E o caso dos direitos de autor é um caso paradigmático, porque a informação, esta questão dos direitos de autor por vezes vão colidir com o direito de acesso à informação. Sim, vão, de vez em quando eles colidem, mas se nós tivermos consciência da utilização da informação, se o fizermos de forma correta, se tivermos consciência de que temos que atribuir o seu a seu dono, eu penso que nós conseguiremos aqui não fazer um contraponto entre os direitos de autor e o direito à informação, mas conseguimos utilizar a informação de forma harmoniosa, respeitando justamente os direitos de autor. E no contexto académico nós temos alguns problemas, e esses problemas estão já identificados, porque o advento da internet arrastou consigo várias consequências e arrastou também consigo a publicação em massa, publicação de tudo, publica-se tudo, sobre tudo, a toda a hora, e a publicação fica disponível a toda a hora para toda a gente. É um facto que muitas vezes é informação volátil, muitas vezes não é certificada, mas está lá. E portanto, em termos de academia, a academia ficou quase que em estado de esquizofrenia, porque não consegue muitas vezes orientar o sentido da produção, da leitura, da organização do trabalho, porque vivem em estado de permanente sobrecarga de informação. A informação é muita, está muito dispersa. Sobre os docentes existe uma pressão gigante para publicar. A expressão publish or perish ou seja, publicar ou perecer, é uma expressão que tem muito eco, que faz muito eco na comunidade científica de docentes e de investigadores. Os docentes têm que publicar, a pressão para publicar é imensa. Há um conjunto vastíssimo de documentos que podem ser consultados e que diariamente são disponibilizados, e portanto é muito difícil muitas vezes conseguir acompanhar este ritmo por parte dos docentes, e também é muito difícil aos estudantes conseguirem acompanhar o ritmo de publicação, conseguirem fazê-lo de forma eficaz. E portanto o que isto acontece é que muitas vezes as leituras tornam-se rápidas e superficiais e tornam-se se calhar um pouquinho menos éticas e menos efetivas do ponto de vista da utilização e da consulta de documentos. E portanto é muito mais fácil chegar ao Google, fazer uma pesquisa e encontrar um monte de documentos, do que ter ali algum cuidado e ir a uma base de dados certificada, procurar, encontrar, localizar e depois ler e resumir e extrair os conceitos principais. Portanto, isto é todo um mundo que se apresenta agora aos docentes, que se apresenta agora aos estudantes e torna muito difícil muitas vezes discernir e identificar, sobretudo, má utilização da informação, utilização truncada da informação. E isto num contexto em que a utilização ética da informação pressupõe o respeito integral pelos direitos do autor. E, portanto, ao se utilizarmos a informação de forma ética e se respeitarmos os direitos do autor, então se calhar conseguimos promover aquele tal acesso e conseguimos dispor daquele tal acesso à informação sem estarmos a colidir com os direitos de outrem. Esta questão, o direito do autor, apenas deixo aqui apenas uma definição, que confere aos titulares das criações intelectuais o direito de disporem daquilo que produzem, das suas ideias originais, dos seus escritos, das suas obras. Basicamente é isso que é o direito de autor.
e protege os autores e as suas criações da utilização indevida por terceiros. E, portanto, neste sentido, por isso é que é muito importante, quando estamos a ensinar os estudantes a fazer pesquisa bibliográfica, quando estamos a ensinar os estudantes a organizarem as suas referências bibliográficas, explicar-lhes que não se trata de uma bizarria, nem de uma questão, porque esta questão dos direitos de autor é uma questão tão velha como as pirâmides, não é? Desde que há autores a produzirem informação, que há autores que utilizam mal essa informação. E, portanto, é necessário nós aqui também protegermos os autores e verificarmos que proteger os autores e as suas criações é tão importante porque também nos protege a nós enquanto criadores de informação. E no caso das publicações em meio académico, a utilização indevida pode até constituir um ato ilícito, como sabe. Esta é mais uma chega a esta questão dos direitos de autor, obedece a regras próprias, não é? A utilização de conteúdos intelectuais, no sentido de estabelecermos uma via ampla entre o direito de autor e o direito de aceder à informação, sendo que aqui o que nos salva muitas vezes é a citação e a referenciação bibliográfica, que tem um papel determinante na avaliação do trabalho e também na validação do mesmo trabalho. E também ensinar aos estudantes não é, que a citação melhora a validade científica dos trabalhos, demonstra o respeito pelas ideias dos autores e é uma das formas utilizadas para avaliar a produção científica. Aliás, muitas vezes quando nós vamos buscar documentos a uma base de dados, nós vamos muitas vezes fazer passar aquele documento pelo filtro da contagem de citações, para ver quanto mais citado é um documento, mais válido ele é do ponto de vista científico. É importante distinguir aqui alguns conceitos no âmbito da citação e da referência bibliográfica. Portanto, a citação é a forma breve de referência que nós colocamos normalmente entre parênteses ou com uma nota. Ela aparece muitas vezes no interior do texto, anexada ao texto, em nota de rodapé, é um auxiliar na discussão. E esta citação tem que ter correspondência naturalmente nas referências bibliográficas. Já a bibliografia é a lista das referências que contém os elementos descritivos. Ou seja, muitas vezes nós temos aqui alguma confusão entre bibliografia e referência bibliográfica. Ou seja, a bibliografia é a lista dos documentos, basicamente, que compõem a lista das referências bibliográficas que tem os elementos descritivos dos documentos. A referência bibliográfica é um conjunto de elementos de caráter bibliográfico que permitem identificar uma publicação ou parte de uma publicação. Estes são alguns conceitos que importa reter e que são muitas vezes importantes para explicar a diferença entre uma coisa e outra e, sobretudo, para explicar qual é que é a função de uma citação e qual é que é a função de uma referência bibliográfica. E, portanto, o conselho que se deixa ficar normalmente a um investigador, a um docente, a um estudante, é que registre todos os documentos que consultou. Não raras vezes a gente não sabe onde é que foi buscar aquela informação, por isso é importante registar. Existem imensos meios atuais para registrar a informação, os telemóveis, os tablets, os iPhones, tudo isso. Porque registar os documentos facilita depois a recuperação da informação e a elaboração da lista de referências bibliográficas. Portanto, deixa-nos aqui alguma segurança naquilo que estamos a fazer. Por outro lado, também os elementos a registar devem estar sempre de acordo com a norma bibliográfica que for utilizada para aquela área, para aquele curso, para aquela escola. É importante perceber. Existem vários gestores de referências bibliográficas. Em alguns locais utiliza-se uma norma, pode ser a norma portuguesa, a NP 405, podem ser as normas da APA, que são muito utilizadas também. Os gestores de bibliografia, de um modo geral, contêm as normas e depois nós vamos juntando aí as referências dos documentos que consultamos e vamos organizando de acordo com a norma que nos for indicada. Estes softwares que eu indico aqui são meramente indicativos e não tenho nenhum interesse que sejam estes ou outros, mas são os mais conhecidos, o EndNote, que também estava disponível a partir da Bion, o Mendeley, o Zotero e existem outros, naturalmente.
Portanto, quando falamos, esta parte é um bocadinho, insisto um pouquinho aqui, porque aqui é onde muitas vezes surgem os problemas e a minha experiência enquanto bibliotecária, esta era uma das questões que mais nos eram colocadas pelos estudantes, quando chegavam à altura de elaboração da lista de referências bibliográficas, era uma confusão sempre e, portanto, nós íamos sempre dando estas indicações, todos os trabalhos utilizados devem ser referidos, a especificação dos elementos pode ir até à página, isso depois vai depender da norma. Todos os documentos citados têm que constar da lista de referências bibliográficas. Esta deve seguir uma norma única e deve ser ordenada. Agora a ordem depois depende se for numérica, se for alfabética, por aí fora. A norma muitas vezes, se quiserem podem indicar a referência da norma no trabalho, não tem nenhum mal, é um documento que nós usamos como outro qualquer, e devem ser exatas e inequívocas para permitir que estas possam ser verificadas por terceiros e os documentos possam ser certificados por terceiros. Portanto, todos os autores devem ser inequivocamente citados ou referenciados. Já vamos perceber que uma das formas de plagiar, justamente, é colocar as referências bibliográficas de forma incorreta e os autores de forma equívoca. Para quê? Para impedir a certificação do documento e por isso é que esta questão foi aqui levantada. As citações e as referências permitem compreender que o texto foi lido, que a informação obtida foi incorporada na construção do conhecimento, que existe um compromisso com as matérias e com os autores, elas são imprescindíveis porque suportam toda a tomada de decisão em relação até muitas vezes ao próprio delinear do nosso trabalho, elas contribuem para distinguir o que é importante do acessório, enunciam tendências para determinada área de estudo e são muito importantes para estabelecer novas tendências ou para vincar aquilo que já foi feito e ajudam sempre a consolidar o nosso conhecimento. E agora chegamos a esta altura, que já devem também estar cansados de me ouvir, chegamos à questão do plágio. Por que plagiamos? Isto é uma questão que também é tão velha como as pirâmides. Por que é que nós plagiamos? Há várias razões para plagiarmos. Eu tenho aqui algumas das razões pelas quais plagiamos. É rápido, é super rápido, copy-paste e está feito. E depois ponho lá o meu nome, ou não ponho nada e está feito. Ou então, é fácil. Então não é, tu vais ali, tens ali olha ali um artigo tão engraçado. Copias aquela parte, vais ao Google Translator e está importado. Que bonito, fui eu que fiz. Ora, eu não percebo porque é que eu não posso plagiar. Portanto, nós temos que explicar, temos que ser muito pedagógicos, explicar muito bem aos nossos estudantes porque é que não devem plagiar, porque muitas vezes eles não percebem porque é que não podem usar aquilo que está ali, é tão fácil, está tão bonito. E depois está tudo na net, é um facto, está tudo, mas não está tudo. E nem tudo o que está disponível assim em acesso aberto através do Google é bom, porque eu posso, armada em produtora de informação certificada, de repente ponho um texto brilhante na internet que não está com nada, que não está certificado, que não está referenciado, que não foi bem delineado e portanto não... E depois também há aqueles, isso não importa nada, não tem interesse nenhum, para quê? Portanto, há várias questões, há várias razões, mas anda sobretudo associado muitas vezes à facilidade com que se chega à informação e com que se resolve utilizar a informação sem que ela seja verificada. E, portanto, o papel aqui do educador, o papel do docente é aqui fundamental na construção de um conhecimento certificado por parte dos nossos estudantes. Depois, quando falamos de plágio, há vários tipos de plágio e o plágio às vezes não é muito fácil de detectar. Mas pronto, estes são apenas aqui uns 4 exemplos do plágio total, é quando pegamos numa obra e publicamos como se fosse nossa, isto já aconteceu com editores, com autores até de romances e outras obras. Plagiamos fontes de informação, sim, referenciamos de forma incorreta ou incompleta as fontes, nós temos a referência bibliográfica muito bem construída, está muito bonita, mas não está correta e portanto isto não permite que aquela informação seja certificada, mas um olho menos atento, isto está aqui, está a citação, corresponde à referência, está feito. Depois o plágio direto, às vezes é o tal copy-paste, chegamos lá, pegamos num bocadinho, fomos lá e não tem informação nenhuma sobre quem fez, nem sobre o site onde fomos buscar aquilo. Não se trata de plagiar completamente uma obra, mas é uma parte, vamos ali buscar um bocadinho.
Depois existe o plágio conceptual, ou seja, eu transmito esta ideia para uma comunidade como se ela fosse minha, esqueço-me de referenciar que esta ideia tinha sido ali do meu colega e depois eu vou apresentá-la como minha e pronto, e vou plagiar. Este tipo de plágio também é muito vulgar. Também existe o plágio mosaico, esse é muito difícil de detectar porque não se trata de partes inteiras, mas de pequenas frases, uma frase aqui, outra frase ali, interpretada com um bocadinho mais à frente, e então é muito difícil depois perceber onde é que se foi buscar esta amálgama de frases. Também é muito vulgar fazer-se uma tradução e pô-la lá e depois fica assim. Existe um outro conceito, que é um conceito que muitos autores não aceitam, que é o autoplágio. O autoplágio é um conceito discutível, significa que eu posso estar a usar as minhas ideias que eu já publiquei na revista A, na revista B, na TSC e que vou fazer uma nova publicação utilizando as minhas ideias. E não estou a referir-me a mim enquanto autora, primeira autora, segunda autora desses documentos. Portanto, este é um conceito que eu falaria dele apenas para dizer que tudo bem, fui eu que escrevi pela primeira vez, fui eu que cheguei àquelas conclusões, mas se eu for novamente fazer referência a esse meu trabalho, seria importante eu citá-lo. É importante que eu faça a citação do meu próprio trabalho, torna o processo mais transparente e, portanto, certifica melhor aquilo que foi feito. Portanto, o plágio não é mais do que a utilização indevida da informação, a falta de correspondência entre a lista e o registro da citação, isto é muito vulgar também acontecer, ou seja, a citação fica Rodrigues 2020, mas depois na referência aparece Rodrigues 2022. Pronto, isto acontece também um bocadinho, ou então muda-se o início do nome do autor, pronto. Também acontece a tal ausência de referência aos autores, como falámos, a falta dos elementos necessários à identificação clara da obra, às vezes aparece só o título e uma data e não sabemos exatamente onde é que aquilo foi publicado. A apropriação de conteúdos de outra, informação incorreta ou incorretamente registada e há uma forma de plágio que é muito interessante e que também aparece muito, que é o recurso sistemático à mesma fonte. Isso dá indícios de quê? De que nós fizemos... Pode acontecer que sobre um determinado assunto há apenas 2 autores que se falaram sobre ele e nós, quando somos o terceiro autor a falar sobre aquele assunto, não temos muito em quem nos referenciar e, portanto, passamos a usar só aqueles 2 autores. Mas, quando a panóplia é muito grande, se nós estamos sempre a recorrer à mesma fonte, pode significar também que estamos a deixar, que estamos a fazer um trabalho, eu diria, um pouco preguiçoso. Vamos usar aquele porque nos parece mais conveniente e então estamos sempre a citar. Isso é também uma fonte de plágio. E o tal copy-paste de que já falamos. Portanto, a ausência de referência, dizer o mesmo por outras palavras, parafrasear, não é? Traduzir conteúdos sem referência à fonte ou fazer miscelâneas de conceitos ou ideias. Isto é um resumo do slide anterior. E, portanto, o que é que acontece? É muito importante. Esta questão do plágio é muito importante porque plágio é igual a crime. Plagiar significa incorrer num procedimento criminoso e, portanto, é importante termos muito cuidado porque no meio comercial o plágio pode significar, de facto, até uma punição legal muito importante. No meio académico pode significar perder todo o meu crédito enquanto investigadora ou enquanto autora de documentos. Isso é muito complicado. E ao nível dos estudantes, nós temos todos conhecimento de que já foram detectados vários casos. E atualmente, com toda a panóplia de informações, nomeadamente de informação e documentos disponibilizados online, como é o caso das teses, das dissertações, que obrigatoriamente têm que ir parar a um repositório científico e, preferencialmente, em regime de acesso aberto, estas questões são importantíssimas. Portanto, é muito importante que estudantes e investigadores estejam conscientes desta realidade. Tudo vai ficar disponível e tudo vai ficar disponível online. Portanto, é fácil de compreender e perceber se existiu um caso de plágio num qualquer trabalho científico. Estas são algumas dicas que podem ajudar a detectar o plágio. A leitura atenta do texto. Um docente que já leu 20 trabalhos de fim de curso sobre uma determinada temática sabe com certeza e conseguirá com certeza de forma muito fácil detectar indícios de plágio num texto que lhe é apresentado por um estudante.
mas também a verificação do vocabulário. Nós temos muita mania de ir buscar informação a sites, a sítios, internet brasileiros que disponibilizam muita informação em português, é um facto, mas é português do Brasil. E, portanto, termos como usuário, não é? São facilmente, sobretudo no contexto das bibliotecas, em que nós usamos muito a expressão utilizadores, quando nos aparece um texto em que repetidamente, ou uma ou duas vezes nos aparecem lá os usuários, nós dizemos logo, ok, tudo bem, este texto não é um texto original. E, portanto, existem também mecanismos automáticos, automatismos, que nos permitem fazer a detecção de plágio, e são chamados softwares de detecção de plágio. Eu tenho aqui, apresento aqui alguns. O Urkunt está a ter ultimamente alguma difusão a nível de instituições de ensino superior, até portuguesas. O Turnitin é muito conhecido, é um dos softwares de detecção de plágio mais conhecido, mas o Plaque.pt é português e também faz algum trabalho. Os outros, eu não tenho nenhum interesse comercial em nenhum destes softwares, existem muitos mais, apenas os apresento aqui a título de exemplo. E depois também há o Google também faz algum trabalho, permite verificar passagens curtas, 32 palavras, portanto num texto de um estudante nós conseguimos detectar, e faz uma coisa engraçada, é que ele detecta plágio em todos os idiomas do Google, o que também é uma ferramenta engraçada que pode ser utilizada. E, portanto, para combater o plágio, eu penso que seria importante fazer, de alguma forma, procurar sensibilizar todos os intervenientes ao longo do ano, não é? E, sobretudo, em contexto académico, seria ao longo do ano letivo. Nesse caso, estar-se a promover ajuda quer aos estudantes, quer aos docentes, que ficariam assim muito mais sensíveis, muito mais alerta para estas questões. Também incluir a temática do uso ético da informação em unidades curriculares. Eu penso que ele ocorre em algumas unidades curriculares. Nós temos neste momento também já uma comissão de ética no Instituto e, portanto, eu acho que é muito importante, será um contributo importante começarmos a pensar esta questão em termos também pedagógicos e académicos. Criar programas de formação para o uso ético da informação presencial ou à distância, isto é muito importante, pode ser, e aqui as bibliotecas podem dar algum contributo também para esta situação. E, portanto, será também importante solicitar sempre o apoio da sua biblioteca. O Instituto dispõe de 6 bibliotecas com muita informação, tem pessoas com formação que estarão sempre disponíveis, naturalmente, para promover boas práticas no uso da informação e, portanto, para ajudar a promover o uso ético da informação no Instituto Politécnico de Castelo Branco e, em geral, em toda a comunidade que quiser e que estiver disponível para seguir o processo ético de construção de conhecimento. Estes são alguns documentos que foram consultados e que foram referidos ao longo desta apresentação. Agradeço a paciência que tiveram para me escutar ao longo deste tempo e cá estarei disponível para ajudar sempre que for necessário com as questões, com estas questões ou com outras que me queiram colocar. Agradeço mais uma vez, boa tarde e muito obrigada.